expectativas naquilo que Deus vai fazer. Não naquilo que nós pensamos que Deus pode fazer. Não segundo a nossa capacidade, mas segundo aquilo que só Ele pode fazer. E sabe, se você olhar para a palavra, se você olhar para tudo que Deus já fez até aqui, não tem como você não esperar coisas grandes desse Deus. Não tem como você não desejar, imaginar, criar expectativas em grandes coisas. Porque o nosso Deus é um Deus grande. O nosso Deus é um Deus de feitos extraordinários. E sabe, o milagre que você está esperando não é difícil, não é complicado, não é impossível para Deus. Amém? Lucas 5:1, quem achou declara: as minhas dívidas estão pagas, todas elas, antes da data, e tem dinheiro sobrando, porque eu sou próspera. Aleluia. Lucas 5:1. E aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. E então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se no barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. E em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. E fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. E então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Amém? Eu não sei se você prestou atenção nesse contexto, e talvez você já imaginou em algum momento da sua vida que tudo que você precisava era que Jesus entrasse no barco. Mas sabe, Simão e esses outros pescadores estão no momento em que eles pescaram uma noite toda. Eles tentaram uma noite toda. Sabe, já era de manhã, o cenário já era totalmente contrário para aquilo. As esperanças da pesca já tinham acabado. Eles estavam lavando as redes. Sabe, eles já estavam dizendo com aquilo ali: hoje já deu. Não tem mais possibilidade. Nós já fizemos aquilo que estava ao nosso alcance. Nós já fizemos aquilo que estava dentro do nosso conhecimento e da nossa capacidade. Mas sabe, Jesus entra no barco. Você não entendeu? Jesus entra no barco. E aqueles homens que fizeram aquilo que podiam dentro da sua capacidade, agora vão permitir que o seu barco, que era um instrumento para um trabalho, mude a sua forma de ser usado. Eles cederam a Jesus para que Jesus pudesse falar ao povo. E eu não sei você, mas talvez em algum momento você use um determinado instrumento para algo e de repente alguém pede aquilo para outra coisa e você fica assim: mas como assim? Por quê? Qual a utilidade? Sabe, por que não deu certo para mim, para isso vai dar certo? Porque eu quero que você entenda aqui é que o cenário não era bom. O cenário para Simão não era bom. Ele fez tudo aquilo que estava dentro do conhecimento dele. Trabalhou por até que ele ficou lá, fez a parte dele. Não tinha nada. E às vezes nós queremos até discutir com Deus. Não, eu fiz a minha parte. Não, eu tentei. Não, eu fui na força do meu braço. Mas sabe o que o Senhor nos ensina? Que não é a nossa força. Não é a nossa força. O poder não está na sua força. O poder é liberado do Senhor sobre você. E há uma palavra de Deus sobre nós. Amém? Ele, às vezes,
Porque a morte de Jesus não terminou na morte de Jesus. A morte de Jesus foi o começo para que eu e você tivéssemos vida. Não é o fim. Não é o fim. A crise não é o fim. O cenário contrário não é o fim. O problema não é o fim. O seu Deus é um Deus de recomeços. É um Deus que muda histórias. É um Deus que transforma. É um Deus que muda o nome. Você vai olhar a história e você vai ver tantos homens e mulheres que tinham tudo para parar e tinham tudo para dizer que acabou. Mas sabe, Deus não deixa pôr o ponto final. Não acabou. Não acabou, querido. Esse problema não acabou com você. Essa situação não acabou com você. Não acabou. Não acabou. Ai, mas isso aconteceu comigo, agora a minha vida já era, não tem mais sentido. Eu estou aqui para te dizer que Deus está dizendo que não acabou. Deus ainda tem uma palavra, ainda tem a sua história escrita. Ele não apagou a sua história. Ele não apagou o seu nome. Ele não se esqueceu de você. Porque sabe, quando o cenário é contrário, a primeira coisa que a gente faz é se fechar em nós mesmos. A gente começa a olhar para a nossa capacidade, a gente começa a olhar para a nossa força, a gente começa a olhar para os nossos erros, a gente começa a olhar para nós. Sabe, Moisés, quando errou, ele começou a olhar para ele e por causa disso ele fugiu do lugar onde ele deveria estar e daquilo que ele deveria fazer. Não acabou. A crise não define quem você é. O problema não define quem você é. Não é porque ainda não deu certo que você é isso. Você não é o momento ruim. Você não é a crise. Isso é apenas um momento. E isso passa. Isso passa. O problema é que nós estamos trazendo à memória as circunstâncias, ao invés de trazer à memória aquilo que a palavra diz. Eu quero viver com esperança. A palavra diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O problema não te dá esperança. O que te dá esperança é a palavra. Mas eu já me converti, eu já aceitei a Jesus. Jesus já está no barco e nada mudou. Jesus está no barco, mas Jesus não entra no barco para ficar calado. Tem uma palavra. Tem uma palavra. Para a situação que você está vivendo, tem uma palavra. E não é de homens, não é do seu amigo, não é do seu pai, não é da sua mãe, é de Deus. É essa a palavra que você precisa ouvir. Mas alguém está me dizendo que não vai dar certo. Mas não sei quem disse isso. Porque a circunstância também tem uma voz. Está me dizendo que não dá, que não tem mais como. Mas e o que Deus está dizendo? O que foi que Deus disse diante da circunstância? Porque o Espírito não parou de falar. Porque Jesus não parou de falar. Talvez você não esteja ouvindo. O engraçado é que quando se a gente prestar atenção no meio de uma tempestade, é tanto barulho, é tanta coisa, é tanta zoada que chega a ponto da gente ficar quase ensurdecido. A gente não consegue ouvir bem quem está perto. A gente não consegue, às vezes, discernir bem quem está perto, porque a gente está tão preocupado com o que está acontecendo ao redor. Pare de olhar para a tempestade. Pare de dar atenção à circunstância. Comece a ouvir aquilo que aquele que está dentro do barco está dizendo. Porque Jesus não parou de falar. Mas essa circunstância está se estendendo por tanto tempo. Porque eles passaram uma noite pescando.
E talvez, na cabeça deles, eu não sei, acabou, agora só no outro dia. Mas sabe, Deus, Ele não espera a nossa lógica e a nossa logística. Deus não trabalha na sua logística. Deus não trabalha na sua logística, porque talvez na sua logística na crise você deveria falir, mas talvez na logística de Deus na crise você vai prosperar. Não é na sua logística. Não é. E coisa boa é estar atento à voz do Espírito, porque você aprende, você ouve, você tem direções que te levarão a um fim proveitoso. Pare de olhar para as circunstâncias. Pare de olhar para a sua capacidade, amém? Amém. Aleluia. Porque Deus é bom, queridos. Deus é bom. E sabe, o convite de Deus para nós é entender que o fato de não ter dado certo não significa que é o fim da estrada, porque se Jesus está no barco e eu tenho uma palavra, é só isso que eu preciso. Uma palavra. É uma palavra de Deus. E a circunstância muda. Mas sabe, não é a palavra sozinha. É a palavra com a sua ação de crer. É a palavra com a sua ação de corresponder. Não, mas Deus me deu uma palavra e eu não estou vendo. Você está caminhando com essa palavra? Você está crendo naquilo que Deus disse ou você está crendo nas circunstâncias? Porque é fácil crer na circunstância. É fácil. Está na sua frente. É fácil. É fácil ser pessimista. Talvez você pense que não, mas a primeira atitude da sua mente é pensar que vai dar tudo errado. A primeira atitude é pensar que não vai dar certo, que você não vai conseguir. Mas sabe, você não pode se permitir ser dominado por isso. Você não pode pautar a sua vida naquilo que você acha ser possível. Você tem que pautar a sua vida naquilo que a palavra diz ser possível. Não é o que eu acho sobre mim, mas é o que Cristo diz sobre mim. É aquilo que Ele já preparou para a minha vida. Não há nada melhor do que isso. Talvez você pense, se eu fizer desse jeito vai dar certo. E não dá. Mas sabe, talvez do jeito de Deus seja tão mais simples e você está questionando. Porque pense comigo, eles pescaram uma noite toda e não funcionou. Aí agora, num outro momento, porque quando você vai pescar, você sabe que a temperatura, o ambiente, tudo isso interfere. Então eles, como pescadores, sabiam o melhor momento para aquele lugar, para aquele ambiente. E eles fizeram o papel deles. Mas sabe, Jesus vem e libera uma palavra. Não era mais de noite, querido. Não era mais segundo a capacidade deles. Eles não lançaram a rede segundo a capacidade deles. Não foi segundo aquilo que eles achavam ser possível, mas foi sobre uma palavra. E eu não sei você, mas eu fico pensando, e eles conduzindo o barco. E o barco chegando ao lugar. E eu fico imaginando todo mundo, mas a gente lançou, né, a rede, até não pegou nada. Aí ele está dizendo que a gente vai para o fundo, vai lançar e vai vir. Então a gente vai. Mas sabe, imagine aí. A noite toda não tinha nenhum peixe lá. Jesus manda ir. E eu só fico imaginando o que estava acontecendo enquanto Jesus estava falando. Porque eles não estavam vendo o que estava acontecendo debaixo da água. Você não entendeu? Eles não estavam vendo o cenário mudar, mas o cenário estava mudando. Porque Jesus liberou uma palavra. Você não entendeu? Talvez você está pensando, Jesus me deu uma palavra, mas eu não estou vendo o cenário mudar. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Só corresponde. Só corresponde. Corresponde, é para ir, vai. Ele disse que era para fazer, faz. Porque enquanto você obedece, o cenário muda. Enquanto você obedece, os peixes estão correndo para ir para o lugar onde a rede vai ser lançada. Porque Jesus liberou uma palavra.
A criação corresponde, querido. Eu só imagino, é porque o peixe ele não tem a nossa mente. Mas eu imagino o peixe, poxa, tem que ir para lá. Não sei porquê, mas tem que ir para lá. E foi. E foi. Ai, não, mas não é possível um peixe ser conduzido para um lugar. É, querido. Não é possível no natural, mas no espiritual, crendo no que Deus disse, qualquer coisa é possível. Qualquer coisa. Eu acho que se Jesus dissesse assim, ó, peixes, saiam da água e entrem na rede, os peixes iam sair da água e entrar na rede. É a palavra, querido. Não é a capacidade do homem, é a palavra de Deus. E não há nada maior do que isso. A palavra. A palavra. Sabe, porque não aconteceu aquilo que você esperava, não significa que acabou. Não significa que acabou, não é o fim. O Covid não é o fim, querido. Não é. Esse problema não é o fim. Não é. Sabe por quê? Porque quando acontece com você o que nunca aconteceu, Deus pode fazer o que Ele nunca fez. Você não entendeu? Quando acontece com você o que nunca aconteceu, Deus pode fazer o que Ele nunca fez. Não é você, é Ele. E há uma palavra. Amém? Sabe, em Ezequiel 37, eu quero que você abra comigo. Deus é bom. Ele transforma o cenário. Ezequiel 37:1. E veio a mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. E então me perguntou o filho do homem, acaso poderá reviver esses ossos? E respondi, Senhor Deus, tu sabes. Esse cara era esperto. Era esperto, querido. Às vezes você está querendo dar resposta à situação. Às vezes você está querendo responder na sua capacidade. E não está pensando naquilo que Deus pode fazer. Sabe, o cenário, ele pode mudar se você crer. Não pela sua capacidade. Seja esperto, faz que nem Ezequiel. Ele naturalmente falando podia? Não. Mas Deus perguntou, ele, Senhor, tu sabes. Porque se o Senhor quiser fazer, é possível. E respondi, eita glória, aleluia. E disse-me ele, profetiza a esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor a estes ossos, e eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendão sobre vós e farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estendereis pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E então profetizei segundo me fora ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e acrescentaram as carnes, e se estendeu sobre eles, e se estendeu pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. E então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro cantos o Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Ezequiel estava num cenário de impossível, querido. Estava num cenário de impossível, não tinha nem mais pele, não tinha mais nada, só tinha osso.
só tinha osso. Mas novamente ele está num cenário sozinho? Não. Ele está com Deus. E sabe, Deus dá a ele uma palavra: profetiza. Declara sobre a circunstância. Abra a sua boca e diga aquilo que eu estou dizendo. Não é para você abrir a sua boca e dizer aquilo que você acha que pode se tornar real. É para você abrir a sua boca e dizer aquilo que Deus disse. Ele não falou? Profetiza. Ai, mas eu não sei se é possível. Mas ele falou, então profetiza. Se ele falou que era possível, então você só profetiza, querido. Não tente criar situações, não tente criar uma logística para as coisas. Porque se você começa a tentar criar uma logística, você para. Se você começa a tentar criar uma forma, bolar e pensar em como pode ser feito, você para. Porque no natural não tem como. Não tem como. Mas com Deus. Com Deus. E sabe, Deus não te chamou para constatar os fatos. Ele não te chamou para ficar olhando, não, mas isso está assim. Poxa, mas é desse jeito. Constatar o fato muda alguma coisa? Muda. Sabia que muda? Você começa a acreditar ainda mais que aquilo é verdade. Então, quanto mais eu constato, mais eu acredito que aquilo ali não tem mudança. Quanto mais eu constato, mais eu acredito que não há solução. Quanto mais eu constato, mais eu fico, não tem jeito de resolver isso. Porque aquilo começa a se arraigar dentro de você. Já reparou em como é uma mentira? Você começa a declarar aquilo, Você não, no nome de Jesus, mas começa a reforçar aquilo a ponto de se tornar verdade. O que não é. Você não foi chamado para ficar constatando a situação. Mas a situação está assim, pronto, eu vi, já entendi que está assim, agora o que é que eu faço? Profetiza. E o que é que eu faço? Eu vou ficar olhando? Não, profetiza. O que é que eu faço? Eu ouço aquilo que Deus diz a respeito dessa situação, e eu faço o que depois disso? Eu profetizo. Não é ficar parado apreciando. Não é. Não entrou no museu, não. Ezequiel achando, poxa, o vale, né? Coisa linda, né? Vamos apreciar aqui esse momento. Não, querido. Não trate como comum. A crise não é o seu lugar. O problema não é a sua habitação. O dia mau não é a sua vida. É só um dia. E isso pode mudar. Você não foi chamado para ficar constatando, mas para profetizar. Amém? A situação não tem poder de determinar a sua confissão, mas a sua confissão tem poder de determinar a situação. O problema é que a gente para e pensa, essa situação, e aí a gente começa a falar o que a situação está dizendo. Não. Mude a situação, mude a circunstância, abra sua boca e fale. Eu estou assim, mas esse não é o meu final. Eu cheguei a esse ponto, mas esse não é o meu ponto de parada, não. Não é aqui que eu vou ficar, não. Já pensou morar no cemitério? Já pensou? Mas tem gente que está morando no cemitério. Sabe por quê? Ele está pegando todos os fracassos e as coisas que não deram certo e colocando ao redor dele. E dizendo, morreu. Acabou o sonho. Não dá mais. Não tem como. Ele está enterrando tudo aquilo que poderia ser feito. E está vivendo em um cemitério. Mas Deus não te chamou para isso. Deus não te chamou para enterrar nada daquilo que Ele disse, porque Ele não voltou atrás. Deus não está lá com a borracha. Disse isso a Ana, vou apagar aqui. Não está, querido. Não está. Ele está lá esperando que você corresponda com essa palavra. Ele está esperando que você tome uma atitude e uma postura como filho de Deus que você é. E faça aquilo que precisa ser feito.
Sabe, eu não sei se esse é um exemplo muito bom, mas às vezes quando eu tenho que fazer as coisas de casa e eu não quero fazer, aí eu faço o quê? Se eu vou fazer uma coisa de cada vez. E como é que eu faço? Eu faço, fiz essa daqui, tem a próxima, vou fazer mais essa, vou fazer mais essa, vou fazer mais. Eu não paro para ficar olhando tudo e pensando, porque se eu parar para ficar olhando tudo, eu não vou querer fazer nada. Às vezes a gente quer fazer tudo de uma vez. Mulher tem dessa, a gente quer, entendeu? Fazer tudo de uma vez só para acabar logo. Não acaba. Embola o negócio e fica ruim. Mas se você faz uma coisa de cada vez, se você dá um passo de cada vez, se você começa, porque o problema é que a gente quer chegar lá no final, sem começar, comece. Dê o primeiro passo. Porque, sabe, Pedro só andou sobre as águas porque ele deu o primeiro passo. Ai, mas ele afundou, querido, eu acho que o primeiro passo foi o mais difícil. Pense comigo, nunca andou sobre as águas. Está no barco. Ninguém se atreveu a ir com ele, ele foi sozinho, todo mundo lá só, bora ver. Eita glória. Mas ele se atreveu a ir, porque havia uma palavra. E ele foi, e eu só imagino ele no primeiro passo, porque se fosse eu ia ficar assim, ó. Ai, meu Deus. Oh, glória a Deus. Ai, foi. E ia caminhar, querido. Mas sabe, tudo começa com um passo. Tudo começa com uma atitude. Ai, mas eu não sei tudo que eu devo declarar. Comece com pouco. Mas comece. Às vezes a gente fica, ai, mas eu não sei tudo que eu tenho que dizer, mas diga alguma coisa, pelo amor de Deus. Mas aí fica ouvindo o diabo, que o diabo tem lera, querido. Falta do que fazer, ele tem muita lera para soltar por aí. Pelo amor de Deus, não perca seu tempo não. Olha aí. Pare de dar ouvido a essas coisas e ouça o que Cristo diz. Porque é isso que muda a circunstância. Amém? E eu queria te dizer, a crise é a terra fértil para o seu milagre. By LT. A crise não é o fim. E se você entender isso, enquanto essa situação durar, você vai olhar para isso e vai dizer, pronto, a terra está pronta. Vem milagre. Não, eu estou na crise, então tem milagre. Eu estou passando por isso, então tem milagre. Porque tudo que a gente precisa é o cenário. Se você já está no cenário, querida, agora, crê na palavra e espera o milagre. Só espera o milagre. Gera expectativa. Quer de coisa ruim, já basta, querido. Cria expectativa no que está dando errado, não. Cria expectativa naquilo que pode dar certo. Ah, mas está assim. Então, se está assim, Deus pode fazer coisas grandiosas. Ai, mas se está em falta, Deus pode fazer chegar. Ai, mas se não tem, Deus pode fazer vir. Ai, mas eu não tenho. Oxe, glória a Deus, porque eu não tenho, porque Deus tem. E se Ele tem, vai chegar até a mim. Não é se o seu irmão tem, não é se aquela pessoa que pode te ajudar tem. Não é. Porque talvez você esteja esperando aquele tio, aquele amigo. Eu não tenho, então eu estou esperando em Deus. Talvez você esteja esperando em alguém, em vez de esperar em quem realmente pode mudar a circunstância. Espere em Deus. Não vou cantar, né? Mas tem uma música. Não. Espere em Deus, querido. Coisa melhor que essa não tem. Porque enquanto nós cremos e confiamos, o sobrenatural está sendo manifestado. Os céus estão se movendo em nosso favor. Amém? Glória a Deus. Você está aqui? Aleluia! Glória a Jesus.
Nós precisamos começar a olhar e crer no que Deus pode fazer, não a partir da nossa perspectiva, mas da perspectiva da palavra. Jeremias 1,12 vai dizer: e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Deus vela sobre a palavra dele para cumpri-la. Então fique com a palavra. Creia na palavra. Sabe, eu anotei isso aqui, depois eu mesmo fiquei pensando, eu disse, rapaz, Jesus, o Senhor fala as coisas assim, a gente, se distrai. Mas sabe, dentro dessa circunstância, se você não souber o que fazer, faça uma coisa. Puxa o histórico de Deus. Puxa o histórico de Deus. Eu acho que você ainda não entendeu. Quando você vai entregar um currículo, lá tem seu histórico. Tem as coisas que você já fez e tem as coisas que você pode fazer. Eu estou te dizendo para você puxar o histórico de Deus, porque lá tem aquilo que Ele já fez e aquilo que Ele pode fazer. Puxa, querido. Aleluia. Não é para circunstância, não. Olha assim e faz, poxa, Deus já fez o quê? O que foi que Deus já fez? Ele já fez o povo passar por entre as águas. Ele já fez o povo passar no meio do deserto. Ele já fez homens dançarem em meio ao fogo. Ele já fez, querido. Ele fez o dia parar. Porque o homem deu a palavra. Mas Deus fez acontecer. Ele fez um homem de idade gerar. Ele fez homens e mulheres prosperarem. Ele mudou a história de quantas pessoas, queridos? Quantos milagres Ele já operou? Quantas coisas Deus já fez? Quer ver? Ai, mas eu não sei por onde começar porque eu não conheço a Bíblia toda. Mas você conhece uma coisa. Deus gerou o quê? Céus e terra. Está no histórico de Deus? Na sua naturalidade, isso era possível? Pronto, a primeira coisa, se você olhar para isso aí, vai pensar assim, pô, se Deus fez isso, o que é a minha circunstância, a minha situação para que Deus não possa operar? É nada, querido. Pense assim, a palavra diz que Ele colocou limite no mar. Se isso não te intriga, isso me intriga, porque eu fico, toda vez que eu vou para a praia, eu fico olhando assim, rapaz, não passa daí, né? Não passa. Não passa. Porque há uma palavra. Há uma palavra. Tá sem saber o que fazer, tá sem fé, querido. Chega lá na praia, senta assim e olha o mar e fica vendo assim, no limite da palavra. No limite da palavra. No limite da palavra. No limite da palavra. Se você fizer isso, você vai sair de lá diferente. Não é apreciar o som não, querido. Olha o que Deus fez. Se você fizer isso, você vai sair de lá. Rapaz, se Deus fez isso, se o mal obedece, quem dirás a minha circunstância? O que é isso para Deus? A circunstância não é maior que Ele. Não é maior que a palavra. Não é. Amém? E repita comigo. A circunstância não é maior do que a palavra. Amém? Aleluia. Esse Deus. Isaías 64:4, porque desde a antiguidade não se viu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos, eita glória, se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Ele trabalha. Para quem está trabalhando, não. Para quem está esperando. Não é a sua força. Não é a sua força. Mas isso também não quer dizer que você vai ficar vagabundando, irmão, no nome de Jesus. Pelo amor de Deus. Faça a sua parte. Mas quando chegar a parte de Deus, querido, confie e descanse. Porque Ele tem poder para fazer. Você só precisa entender, até aqui é a minha parte. Daqui em diante é a de Deus. Pronto, nesse lugar eu descanso, confio, me alegro, porque eu sei que Ele não mudou e Ele vai cumprir com a sua palavra. Amém?
Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então nós precisamos ter uma ação, nós precisamos gerar expectativas no milagre. Nós precisamos corresponder com aquilo que Deus está dizendo. Nós temos que ter uma ação. Por quê? Se Simão só tivesse ouvido aquilo que Jesus disse, só tivesse permitido que ele tivesse entrado no barco, o milagre tinha acontecido? Não. Porque não adianta Deus te dar a direção e você não fazer nada. Não adianta. Mas eu tenho uma palavra de Deus e está fazendo o quê? Mas Deus disse que vai se cumprir. Pronto, faça a sua parte. Se a sua parte é lançar a rede, lance. Só lance. Porque se Ele falou, já está pronto. Não vai ficar não, já está pronto. E às vezes a gente fica esperando Deus fazer o milagre. Mas eu aprendi algo. O milagre já está pronto. Eu é que preciso estar pronta para ver o milagre se manifestar. E isso só acontece quando a gente corresponde. Porque aí quando a gente corresponde, a gente sai do lugar onde estamos para entrar no lugar onde Deus nos chamou para estar. Deus mandou ele tirar o barco e ir para a parte mais funda. Ai, não, mas eu quero um milagre, mas estou no raso. Não, mas eu quero que Deus faça, mas eu estou no raso. Não, mas eu quero que Deus opere, mas eu não estou afim de sair do meu lugar. Querido, você vai ver, sabe o quê? Nada. Se Deus disse que é para ir mais fundo, vai mais fundo. Porque lá, com certeza, o milagre já está pronto. Não espere ver para crer, mas creia e você verá. Amém? E sabe, o nosso Deus é um Deus que responde respostas. Deus não responde, como eu posso te dizer, estagnação. Deus responde respostas. A sua atitude em crer, a sua atitude em corresponder, faz com que o milagre se manifeste. Porque de nada adiantaria os peixes estarem lá se o barco não tivesse saído do lugar. De nada adiantaria os peixes estarem lá se a rede não fosse lançada. Não teria milagre. Não teria milagre. Então, a minha resposta, a minha atitude diante da crise ou problema que me fará viver ou não o milagre, é a minha atitude. Não é a de Deus, porque Deus já liberou a palavra, Ele já fez tudo aquilo que precisava ser feito. Agora o que cabe é eu ter uma atitude. O milagre não está retido. Não está retido. Só está esperando você correr para o lugar onde você precisa estar, amém? E sabe, não há milagres repetidos porque o milagre está diretamente associado à sua fé. Não tem como repetir. Porque a fé de Ana em crer em um milagre que ela precisa não é a mesma fé que eu tenho para o milagre que eu preciso, são diferentes. Aí às vezes a gente vê algo acontecer na vida do irmão e está esperando que aquele milagre do irmão seja nosso. Para aí, você creu como ele creu? Foi para o lugar onde ele foi? Porque tinham 2 barcos. Não tinha um só não, tinha 2. Tinha 2. Um foi, o outro não. O outro só foi quando o milagre já era manifesto. Aí é fácil, né? Mas sabe, nós precisamos ser pioneiros. Crer e ver o milagre sendo manifesto. E glória a Deus que isso não pare só em nós. Você não tem que ficar esperando, achando que porque foi assim na vida de um, vai ser assim na minha vida também. Não é. Não é. Eu não vejo Jesus operando milagres iguais. Eu não vejo. Porque isso está relacionado à nossa fé. Assim também como se você não crê, não tem como ter milagre. Não tem como. Se eu não creio que Deus pode fazer, como é que o milagre vai se tornar real?
É contraditório. Amém? Marcos 9, 21. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu: e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matar. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus lhe disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Jesus podia operar um milagre? Podia. Mas faltava o que ali? E faltava o que também? A atitude de confessar. Não era só Jesus querer operar um milagre. Era o homem crer que Jesus podia operar um milagre. Porque muitas das vezes nós queremos, como esse pai, jogar a responsabilidade para Jesus. Não, pai, se o Senhor pode operar nessa situação, faz aí alguma coisa. Mas sabe, o Senhor está dizendo: se você pode crer, se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Então, se tudo é possível ao que crê e nada é impossível para Deus, o que está faltando para o milagre acontecer? Nós correspondermos à palavra e termos uma atitude. Se você crê, corresponda. Corresponda. Primeiro, se Deus disse, creia. No ambiente de milagres, no ambiente de incredulidade, não há milagres. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus. Se Deus disse, creia, querido. Segundo, o milagre que você procura irá exigir de você uma resposta. Então, corresponda. Mas não é corresponder a qualquer coisa, é corresponder à palavra. E terceiro, aleluia, glória a Deus. O milagre acontece comigo, mas não para em mim. O milagre aconteceu no barco de Simão, mas você vai ver lá em Lucas 5:7. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. O milagre não é para parar em você, porque se o milagre para em você, o seu barco afunda. O milagre não é para ficar só em você. Ele pode começar em você, mas não para em você. Começa na gente, mas não para na gente. Amém? E a chave de tudo isso é Jesus estar no barco. Mas o fato de simplesmente Jesus estar no barco não muda o cenário. E eu quero que você saia com isso nessa noite, entendendo que o fato de Jesus estar no barco não muda o cenário. Sabe por quê? Porque o Jesus estava no barco, mas se eles não crescem na palavra e não correspondessem, nada teria acontecido. Jesus está no barco, eu tenho Jesus, eu criei, mas você precisa agora corresponder, você precisa agora crer naquilo que Deus está dizendo, para que a circunstância mude. Só creia. Não é mês de milagres, creia. Deus falou que ia fazer, creia. Qual é o meu papel? É crer, porque Ele já está aqui. Se Ele está aqui, eu só creio. Deus liberou uma palavra, creia. A palavra do mês é essa, creia. Não se pergunte como, só creia. Só confie naquele que pode fazer. Amém? Se coloque de pés. Aleluia. Eu não sei qual é o milagre, mas você sabe. E sabe, Deus já te deu uma palavra. Agora haja, corresponda. Agradeça a Deus, porque o milagre já é real. Eu queria que você levantasse a sua voz e agradecesse ao Senhor. Porque a fé, ela não espera ver para crer. Ela crê. E aquilo se torna real e é manifesto. Então comece a agradecer. Comece a agradecer por aquilo que Deus já fez. Pai, nós te damos graças, porque o milagre já é real nas nossas vidas. Aquilo que cada um dos meus irmãos colocou diante do Senhor, aquilo que nós estávamos aguardando e esperando com expectativas em Ti,
Nós te agradecemos porque já é real. Não vai ser, já é. Nós te agradecemos porque as redes já estão cheias. Nós te agradecemos porque nós já vemos a abundância nas nossas vidas. E porque aquilo que o Senhor está fazendo em nós não vai parar em nós. Nós te agradecemos porque nós veremos nesse mês transformações. Nós veremos milagres espetaculares. Nós veremos a tua boa mão sendo manifesta nas nossas casas, nas nossas vidas, no nosso trabalho. Nós te agradecemos, Jesus, porque ainda que as circunstâncias sejam contrárias, o Senhor continua tendo poder. Nós te agradecemos porque essas circunstâncias não vão nos parar, não vão nos paralisar, mas nós viveremos o milagre. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Senta aí 2 minutinhos, meus irmãos. Nós já estamos encerrando o nosso culto, a nossa reunião, mas quem foi impactado, diga amém. Boa é essa palavra, amém? Fique com a palavra de Deus. Seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Jesus disse: passaram os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Palavras de homem passam, mas a palavra de Deus, ao meu e ao seu respeito, ela tem que se cumprir. Amém? Meus irmãos, e Deus tem uma palavra para nós. A palavra desse mês é milagres. E sabe, na Bíblia, quando as pessoas tinham um problema financeiro, elas não tinham banco. No máximo, no pior dos casos, um credor. O credor te emprestava um dinheiro por um período de tempo, e se você não pagasse, a lei era tão severa que se você tivesse filhos, seus filhos iam escravos durante X período de tempo para pagar a dívida. Vocês estão aqui? E a Bíblia vai dizer de uma mulher, em 2 Reis capítulo 4, cujo marido era um homem de Deus, que esse homem de Deus, ele morreu e deixou uma dívida. Diga, está repreendido. A Bíblia diz que o homem de bem, quando morre, deixa a herança para o filho dos seus filhos, amém? Levante a mão comigo e diga assim: ó, eu vou deixar netos. Amém. Cabeça pule. Os homens, situação, porque para mim, ó, a fé ela dá 2 passos. Natália foi isso aqui agora. A fé ela dá 2 passos. Primeiro passo, constatar. Segundo passo, profetizar. Constatou o problema, não fica toda hora constatando o problema. A pessoa recebeu um diagnóstico: o médico disse que eu estou com isso. Vai te curar? Não vai. Então fica constatando o problema, não resolve. Então constatou o problema, ok, agora profetizo. Eu creio na cura, eu creio no milagre, eu creio na cura, eu creio no milagre. Desse jeito. Só que aquela mulher, ela foi procurar alguém que carregava algo de Deus. Ela foi até o profeta Eliseu. O profeta olha para aquela mulher, e o que me chama a atenção, meus irmãos, é que o profeta não diz assim, ó, nesse milagre específico, vá no rio, como ele disse para Naamã. Ele não disse para Geazi: leve meu bordão, profetize lá, na plantação dela. Não, nesse caso em específico, um caso de crise, um problema financeiro, uma situação que estava destruindo aquela família, porque o marido já tinha morrido e os 2 filhos iam escravos. Pensa aí, aquela mulher dentro daquela casa, o profeta olha para ela e o profeta faz uma pergunta, porque Deus não responde perguntas, Deus responde respostas. O profeta pergunta para ela: você quer um milagre? Quero. O que é que você tem em casa? Sabe, irmãos, tudo é uma questão de perspectiva. Talvez você olhe e diga assim: eu não tenho nada.
Como aquela mulher olhou e disse assim, ó, a tua serva não tem nada, senão uma pequena botija de azeite. Ela menosprezou o que ela tinha, nada, senão, ela menosprezou. Às vezes, irmãos, você está orando para Deus te dar um emprego, e Deus não está afim de te dar um emprego, Deus está afim de te dar um negócio. Só que você olha para você e diz assim, ó, mas eu não tenho nada. Irmão, quem tem sonho tem alguma coisa, quem tem projeto tem alguma coisa, quem tem fé tem alguma coisa, quem tem um dom tem alguma coisa, quem tem um talento tem alguma coisa. Irmãos, eu vou falar uma coisa, durante muito tempo eu ficava esperando, pensando que Deus ia fazer, porque a gente tem mania de fazer assim, ó, não, Deus vai fazer o quê? Deus vai abrir uma porta de emprego, eu vou trabalhar igual sovaco de aleijado, e depois de muito tempo juntando dinheirinho, talvez, quem sabe, eu consiga alcançar. Talvez não é isso que Deus quer. Talvez Deus quer que você comece pequeno, com pouco, com fruto do seu trabalho, e daqui a pouco aquele projeto está alcançando, está crescendo, está avançando, e num tempo recorde Deus está fazendo chegar na sua mão. O que você precisa é acreditar na palavra. O profeta perguntou: o que é que você tem em casa? Sai daqui hoje com essa palavra. Porque o que aquela mulher procurou no lado de fora, tinha do lado. Profeta, rapaz, você tem um pouco de azeite? Pronto. Fale comigo. A semente da riqueza, Deus já plantou dentro de mim. Diga: dentro de mim. Diga: dentro de mim. Olhe para as suas mãos e diga assim, ó, essas mãos vão contar muito dinheiro. Creio nisso. É para aplaudir, aplaude a Jesus. Sabe, irmãos, nós temos uma graça de acreditar nos outros e não acreditamos na gente. Você vê a Natália aqui falando desse jeito: poxa, meu Deus, essa menina está até gritando. Aí você fala: poxa, o que essa menina fizer dá certo, e dá mesmo. Mas o mesmo Espírito que está habitando nela, habita em mim, habita em você. A gente tem mania de acreditar no outro. Não, pô, Binho, pô, esse menino, ele é para frente, ele é espontâneo, esse menino é um sucesso. E é mesmo, mas você também é. Eu quero que você saia daqui nessa noite com a semente da riqueza dentro de você. Porque se você não acreditar, meu irmão, Deus não pode fazer. Porque fé é a plataforma com a qual Deus opera milagres. Aquela mulher procurou o profeta liberou uma palavra. Qual foi a palavra? Vai, pega a vasilha emprestada. Não pega pouca não. Sabe, eu nunca me esqueço, Ana Lúcia uma vez foi arrumar uma igreja, era uma reunião que estava começando, uma reunião nova. Ela falou: pai, eu boto quantas cadeiras? Eu respondi para ela: bote quantas cadeiras você acreditar que vem. Ela olhou para mim assim, mas é uma reunião pequena. Eu falei: mas se você acreditar que vem mais, você bota mais. Aí eu acho que ela ficou em decisão. Se eu botar pouco, eu sou incrédula. E se eu botar muita, o que é que eu faço? Sabe, irmãos, aquela mulher, ela tomou vasilha emprestada na quantidade que ela acreditava. Se eu tenho um negócio, eu quero fazer uma pergunta para você: quantos clientes você pode ter? Sabe qual é o seu problema? Você pensa em português. Meu nível de revelação é outro. Ou você me acompanha ou você não pega. Você pensa em português. E o que é que tem, pastor, pensar em português? O problema é que quando você pensa em português, você só alcança o povo de língua portuguesa. Mas você já pensou seu produto alcançando o povo de língua inglesa, francesa, espanhola? Você já pensou nisso? Você já pensou o seu trabalho, o seu projeto alcançando pessoas de outras línguas, raças? Você está comigo aqui hoje? Mas pastor, como se isso seria possível? Já criaram faz mais de 20 anos um negócio chamado internet. Deixa para lá. O nosso problema é que o que está limitando a nossa prosperidade não é o que Deus pode fazer. O que está limitando a nossa prosperidade, o nosso alcance, é o quanto nós podemos crer.
E eu estou crendo para alcançar. Eu não estou pensando só em português. Você já pensou num projeto de educação bilíngue, trilíngue? Uau! Já pensou? Você ensinando receitas em inglês, francês, espanhol. Mas pastor, não falo. Já inventaram um negócio chamado legenda. Você está aqui? Pastor, que ideia. Você já pensou um curso de baixo que foi gravado uma vez e sendo monetizado na internet, e esse curso que você só gravou uma vez, enquanto está aqui no culto sendo vendido para a gente de tudo que é língua, raça, povo e nação? Você já pensou nisso? Você já pensou, minha filha, você dando curso, ensinando pessoas a fazer design? Imagine esse curso na internet, enquanto você está aqui no culto aqui, ó, que ruja o leão, só plim, 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 plim. Você já parou para pensar, Binho? Vocês estão aqui? Estou falando alguma besteira? Muito bom. Sabe, gente, e aquela mulher seguiu a palavra do profeta. Escute isso aqui, ó. Fé não é uma coisa louca. Eu creio, não é assim. Eu creio assim, ó. A Bíblia só respalda a fé bíblica. Ela creu na palavra do profeta, foi, fechou as portas, começou a colocar o azeite, meu irmão, e começou. E ela vem a vasilha, o negócio, o problema é começar. O negócio é começar. Comecei isso aqui com 6 pessoas. O negócio é começar. E ser perseverante em continuar, porque o azeite começa caindo devagarzinho, mas daqui a pouco vai dar uma cachoeira. Vai. E aí só parou quando não tinha mais vaso. E a mulher voltou para o profeta: Senhor, que tenhamos desse tipo de crente aqui em Betel, Pai. Porque procurar o profeta com problema, todo mundo procura. Mas depois que a chave virou, ela procura o profeta para ter outra instrução. Sabe por quê? Tão perigoso quanto estar na crise é receber o milagre e não saber administrar o que recebeu. Essa era a hora do glória. Porque está desempregado. Aí Deus abre a porta de emprego. Pronto, sai que nem um maluco. Toma, ele pega cartão e broca tudo. Aí fica todo encralacado, trabalhando igual escravo, só para pagar a conta. Por quê? Porque não soube administrar o que recebeu. Está aqui? Ela volta. O que é que eu faço, homem de Deus? Ele olha. Faço o seguinte: pague a dívida. E aí entra outra palavra profética, que aí eu acho que é o segundo milagre. E você e seus filhos, viva de quê? Será? Viva do resto. Irmão, viver do resto. Deus está dizendo assim, ó: o que restou vai ser o suficiente para manter você e sua família enquanto você viver. Uau. Tudo isso por causa de quê? Diga uma palavra. A palavra que aquela mulher recebeu foi a semente que destravou o milagre. E nós temos uma palavra, irmãos, e precisamos honrar essa palavra, amém? O seu dízimo, a sua oferta, a sua semente do céu. Você está dizendo assim, ó: eu creio que o Senhor é poderoso para me fazer infinitamente mais além daquilo que eu peço ou penso. Então se coloque de pés.